A pergunta que eu quero fazer nesse vídeo, antes de trazer qualquer resposta, é a seguinte: será que em terra de Bolsonaro, Lula é rei? Pois bem, é o que está parecendo, se nós levarmos em consideração o fato de que esse sujeito, enfim, foi absolvido de todas as acusações que pesavam sobre ele. Mas não só acusações, né? Muito mais do que isso, condenações, porque ele já tinha sido condenado em primeira, segunda e terceira instância. Vamos entender esse processo aqui rapidinho? É engraçado que tudo isso acontecendo, né, em época de pandemia, onde milhares de pessoas estão morrendo todo dia, em crise financeira. É uma situação terrível. Inclusive eu estou com sintomas do Covid aqui, mas eu só vou poder ter o teste depois de 4 dias de persistência dos sintomas, né? Pelo menos é assim que acontece no posto onde eu costumo ir. É uma tristeza. Bom, mas em uma época tão difícil, né, de repente sai uma notícia bombástica como essa que traz tamanha instabilidade ao país. Maior do que o Bolsonaro já tem promovido. Então vamos lá, gente. Deixa eu trazer um cronograma para vocês para a gente entender melhor o processo antes de ficar dando pitaco de opiniões, né? No dia 12 de janeiro de 2017, o Sérgio Moro, juiz federal, né, à época, de primeira instância condenou o Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro na ação penal envolvendo o Triplex no Guarujá. Na segunda instância, a pena foi aumentada para 12 anos e 1 mês. Em seguida, no dia 5 de abril, o Moro expediu o mandado de prisão, porque, enfim, ele já tinha sido condenado, Lula já tinha sido condenado na segunda instância, podia ser preso. Em abril de 2019, numa decisão unânime, a quinta turma do STJ manteve a condenação de Lula. A gente vai ver ainda daqui a pouco essa questão, mas tem um adendo a fazer aqui. É o seguinte: em agosto daquele mesmo ano, o Comitê de Direitos Humanos da ONU solicitou ao Brasil, isso aqui é 2018, tá? Que fosse garantido ao Lula o direito de exercer seus referenciais políticos enquanto estivesse preso, incluindo, veja, o acesso aos membros do seu partido e à mídia em geral, e também a participação na eleição presidencial do Brasil. O Itamaraty, na época, questionou o comitê e encaminhou a deliberação ao Poder Judiciário. Mas veja só, a ONU, né, algo que consta aqui nessa informação, vou deixar os links todos abaixo aí, estava defendendo a candidatura do Lula em 2018. Né, um cara que tinha sido condenado por crime de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Né. Então, para a ONU, o cara poderia sim participar do processos eleitorais no Brasil. Meu Deus, cara, que coisa assim surreal isso. Mas, enfim, vamos lá. A questão da terceira instância. Em novembro de 2018, quando o Lula já estava preso, o recurso do ex-presidente contra a condenação no caso do Triplex em Guarujá chegou ao STJ, tá? Supremo Tribunal de Justiça. Os advogados do Lula alegaram que houve uma série de violações de direitos e pediram sua absolvição ou anulação do processo. O ministro Félix Fischer, naquele período, ministro aí do STJ, negou o recurso. Mas a defesa, em seguida, recorreu à quinta turma, a defesa do Lula, né, lógico, recorreu à quinta turma do STJ. Em 23 de abril de 2019, foi analisado o recurso e por unanimidade, manteve-se a condenação do Lula no caso do Triplex. Só que eles reduziram a pena para 8 anos e 10 meses e 20 dias de prisão, detalhe. Também foi reduzido o valor da multa que o ex-presidente teria que pagar aí como reparação. Enfim. E agora, né, só para completar o quadro até o presente momento, no dia 8 de março de 2021, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou as condenações de Lula no âmbito da Lava Jato por considerar que o Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, julgou o processo fora da área de jurisdição daquela corte, utilizando como base uma decisão anterior da segunda turma do STF, no caso Transpetro, em que estavam envolvidos políticos do MDB, tendo sido determinado que o processo fosse julgado agora em Brasília. Então Lula foi absolvido da condenação em Curitiba, mas ele ainda vai passar de novo por todo esse processo, sabe-se lá quando, em Brasília. Bom, e resumindo o caso, com isso Lula recuperou seus direitos políticos e os processos judiciais contra ele foram transferidos à seção judiciária do Distrito Federal, que integra o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Né? Bom, a gente ainda vai entender esse processo todo com o Edson Fachin, por que ele fez isso. Mas veja só que interessante tanto a postura de Arthur Lira como a postura do Jair Bolsonaro. O Lira, ele disse assim, se não me engano foi no Twitter, eu tenho aqui o print do Correio do Povo, onde mostra a frase, né, do Lira, olha só. O título diz assim: Lira questiona se a decisão de Fachin foi para absolver Lula ou Sérgio Moro. Aí o Lira diz mais ou menos o seguinte: Lula pode até merecer, no caso da absolvição. Moro, jamais. Então, olha só, o cara que foi indicado por Jair Bolsonaro diz que Lula pode até merecer absolvição, mas o Moro não merece. Então, para ele, Lira, na sua total inversão de valores, ele acredita que o Moro é o culpado e o Lula poderia ser o inocente. Bom,
E aí o Bolsonaro soltou uma imagem do Lewandowski, cara. Com a seguinte print aqui da CNN. Agora a STF julga a suspeição de Moro no caso Lula. Aí o Bolsonaro solta essa imagem e coloca ali um boa tarde a todos. Que criatura mesquinha, né? Que criatura mesquinha. Porque quando os amigos dele, né, que fizeram tudo em vista de ajudar na campanha e tal, sofreram um boicote, teve um até que morreu, o cara não teve nem coragem de dar nota de lamento. Mas na primeira oportunidade que ele tem para alfinetar os seus supostos inimigos políticos, mesmo que esses também sejam inimigos do petismo, ele vai lá e alfineta com boa tarde a todos. Né? Eu ainda vou expor melhor a minha opinião aí, vocês vão ver. Mas vamos falar da ironia do caso. Na segunda-feira, dia 8 de março, numa decisão que surpreendeu até os colegas de tribunal, Fachin, que é relator do processo da Lava Jato, declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para julgar 4 ações contra Lula e anulou todas as condenações do ex-presidente. Na prática, o Lula deixa inclusive de ser réu, já que o processo volta para antes do recebimento da denúncia. Zerou, né? É mais ou menos assim, o Moro estava lá na última fase, cara, vencendo o jogo. Aí, de repente, alguém deletou lá o videogame, né? Zerou tudo, vai começar tudo de novo. Só que o Moro não vai poder jogar, né? Diga-se de passagem. O argumento foi o de que não caberia à vara de Curitiba julgar a ação de Lula, entre elas a do triplex do Guarujá, porque elas não envolveriam crimes praticados direta e exclusivamente contra a Petrobras. Essa aqui é a argumentação técnica, tá? A gente ainda vai ver o real motivo. Com isso, os processos foram enviados para a Justiça Federal do Distrito Federal e voltam praticamente a estaca zero, né? Lula recupera os direitos políticos, não é mais réu, como a gente acabou de ver, e não há prazo para qualquer decisão sobre as acusações que pesam contra ele sejam analisadas. Mas, ironicamente, salvar, entre aspas, Lula, nesse contexto, ajudaria, supõe-se, a mitigar danos à Lava Jato e ao ex-juiz Sérgio Moro. Essa matéria, eu não vou ler tudo, evidentemente, mas eu deixei linkada abaixo, dei uma lida depois. É da BBC Brasil. Bom, segundo fontes do STF, o Fachin, ele teria explicado esse raciocínio a um ministro da corte, depois de já ter tomado a decisão. Ele não conversou com nenhum colega antes do despacho e causou surpresa entre aliados e indignação na ala do tribunal que é mais crítica à Lava Jato, principalmente o ministro Gilmar Mendes. Aí você pergunta, caramba, como que ele causou indignação sobre aqueles que, enfim, são críticos à Lava Jato, uma vez que ele está absolvendo praticamente todos os crimes o Luiz Inácio? Vamos entender então. Ó. Isto porque, ao anular a condenação de Lula, o Fachin também declarou a extinção do recurso do ex-presidente, que questionava a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Porque se mantém o processo e a condenação de Lula, se questiona a imparcialidade do juiz ou ex-juiz. Esse recurso, na avaliação do relator da Lava Jato, tinha potencial de gerar mais danos à operação. E aí o Fachin avaliou que se o Moro fosse considerado parcial e a condenação do Lula fosse anulada com base nisso, seria aberta uma avenida completa para que outros condenados pedissem a anulação de seus processos com o mesmo argumento. E, além disso, declarar parcialidade de Moro nas investigações de Lula potencialmente significaria anular todas as provas colhidas contra o ex-presidente com a autorização do ex-juiz da Lava Jato. Em suma, a decisão de Fachin foi tomada diante de um cenário em que a maioria do STF, infelizmente, gente, parece tender por declarar a parcialidade de Moro no trato das investigações contra Lula. Justamente por causa das mensagens vazadas do Intercept, né? Eles vão explicar aqui. Ó. Esse julgamento teve início em dezembro de 2018 e foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, quando só Fachin e a ministra Carmen Lúcia haviam votado, ambos contra, certo? O pedido de defesa de Lula. Mas desde então, o cenário mudou com a divulgação das mensagens entre procuradores da Lava Jato, que, segundo a defesa do ex-presidente, reforçam que Moro e o Ministério Público atuavam em colaboração para encontrar indícios que comprometessem Lula. Gilmar Mendes pretendia levar o caso para julgamento neste mês e, em entrevistas, adiantou considerar que a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro atuaram para prender Lula, apoiar a eleição de Bolsonaro e integrar o atual governo. É uma coisa que eu acho absurda. Em nenhum momento eu acredito que houvesse essa conexão entre Sérgio Moro e Bolsonaro e que o Sérgio Moro tivesse, inclusive, a intenção de se tornar ministro do Bolsonaro em via de condenar antes o Lula. Né? Essa conexão é totalmente arbitrária, ao meu ver. Mas é o que andam alegando por aí. Bom, e por fim, a estratégia de Fachin pode acabar não dando certo, porque os ministros críticos à Lava Jato decidiram reagir. O ministro Gilmar Mendes decidiu, então, pautar a ação que questiona a imparcialidade de Moro, apesar da decisão de Fachin ter declarado a extinção desse pedido. Então, recursos sobre recursos, né, os caras ainda vão tentar votar a suspeição do Moro. Simples assim. Bom, e agora eu gostaria de dar minha opinião, tá?
O caso do Moro barra Lula, onde o ex-juiz corre o risco de uma possível suspeição, representa a ética burocrática que tende à aristocracia contra uma ética existencial que apela ao senso de certo e errado. Eu explico. Uma se diz positivista, outra tende ao senso natural. É aquela coisa de lei positiva, lei natural. Porém, embora as duas alas sejam importantes, quando entra em conflito é certo que você deve escolher entre arrotar um camelo peneirando mosquitos ou se indignar com os aspectos realmente graves que podem ser explorados nas relações contingenciais. Ora, se Moro errou por decoro, só por isso devemos coar os mosquitos da Lava Jato e libertar a Jamanta? Fica a pergunta. A investigação não implica em ato culposo daqueles que foram condenados, enfim? Bom, a maioria concorda que a condenação em primeira, segunda e, dados recursos, terceira instância, corroboram com isto. Então, por que libertar um homem condenado em nome de um rigor burocrático quando este é deflagradamente culpado de fato? Independente da opinião do Moro, da imparcialidade suposta do Moro, o Lula é culpado, certo? Bom, isso equivale, mais ou menos, ao caso do terapeuta que, por ética profissional, veja só, não denuncia o seu paciente criminoso que lhe confessou praticar pedofilia contra o próprio filho. Será que aqui a ética da profissão, em se manter sigilo daquilo que um paciente fala em terapia, é mais importante que a ética existencial, que implica reconhecer um terceiro que está, enfim, sofrendo nessa relação? O que é mais importante para você? Respeitar a ética profissional e deixar a pessoa lá sofrer nas mãos do seu paciente? Ou, enfim, denunciar o seu paciente por crime? Bom, daí eu digo que pesar medidas avaliando o caso não é algo tão complexo que não possibilite reconhecer essas discrepâncias. Muito pelo contrário, se o Moro errou por falta de decoro no cargo, ele não errou na ênfase em condenar os verdadeiros culpados. É claro que isso não justifica a indiscrição de um lado ou de outro, mas pelo menos demonstra que não devemos esquecer do mais importante. Tá? Eu estou colocando justamente isso. De um lado, uma ética puramente burocrática e positivista. Do outro lado, um elemento de caráter existencial, que é o mais importante. Ora, independente do que o Moro acha ou achou do Luiz Inácio Lula da Silva, este tal ex-presidente ainda é culpado. Eis que estou a apelar aqui ao mérito da condenação e não ao aspecto ordinário e circunstancial, se o processo foi conduzido em Curitiba ou qualquer outro local, como se o local definisse se as provas são contundentes, efetivamente ou não. O fato é que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal carregam a herança intelectualoide do relativismo abobalhado de sua disciplina, que apregoa a degola completa entre fato e valor, ignorando completamente o senso de certo e errado, por irônico que seja, justamente este senso que subsidia a lei positiva pela mesma lei positiva que atesta fato jurídico ao invés de opinião jurídica, como se tudo fosse caráter opinativo. Bom, se é assim, não dá para falar em fato jurídico. É por isso que haverá momentos em que você tem que escolher entre aquele que fala a verdade mesmo com um português incorreto ou aquele que mente usando todos os recursos da língua de modo sofisticado. Este é um mero exercício de identificar as essências de cada questão, de cada caso, caso a caso. A Lava Jato não foi uma operação caça às bruxas, como muitos dizem por aí. Ela respeitou as relações jurídicas necessárias para absolver ou condenar o réu. Isso na medida do possível, né? Dado a circunstância tenebrosa de um país dominado por uma terrível cleptocracia. Por isso devemos notar que a imparcialidade do Sérgio Moro, enquanto juiz da operação, não era relativa ao que ele pensava como pessoa física, mas sim na ação dele como juiz pelas ferramentas que lhe foram concedidas, certo? Como juiz ele foi imparcial, como pessoa nem tanto, tá? Como pessoa física. Alguém questionará a possibilidade de separar um do outro? Veremos. Mas no fundo não há plena imparcialidade em ninguém. Muito menos naqueles que hoje absolveram temporariamente o Lula. Quer dizer, mesmo o Fachin, independente se a intenção dele foi boa ou não, você acha que ele fez isso por imparcialidade? E pior ainda os outros, né, que querem agora condenar o Moro. Vocês acham que eles querem fazer isso por imparcialidade? Meu Deus, eles querem fazer isso por uma jogada política. É o efeito da politização do judiciário. É uma coisa tão evidente que assim, chega a dar nojo, cara. Dá nojo. É um negócio assim, absurdo. Bom, e aí eu continuo dizendo aqui. A função do juiz é realmente pautada pela imparcialidade, sim. E o fato de Moro ter conversas com o procurador público que fazia papel de promotor não implica em que ele estivesse ferindo sua atuação como juiz. Tá? A imparcialidade está vinculada não à intuição do sujeito enquanto pessoa física.
Essa condição é de natural parcialidade, tá? A intuição do sujeito. Mas, enquanto juiz, o que se valida aí é o esforço oneroso da sua função, que lida com a avaliação do processo, tanto no lado da defesa quanto da promotoria. Sérgio Moro, até onde eu percebo, ele agiu desse modo nos rigores da lei e da sua função, independente do viés que se deflagre nos supostos diálogos com o Dallagnol. E eu digo supostos porque a gente não sabe até onde ocorreu ou não a manipulação dessas falas, né? Não seria preciso sequer fazer conta de soma para saber que os condenados da Lava Jato eram corruptos. As delações deflagraram isso claramente. Palocci que o diga. Porquanto até a intuição do juiz, no caso Sérgio Moro, ex-juiz, né, estava pautada nesse mar de evidências. Por isso, eu atesto que quem, em nome da burocracia, é a favor da condenação de Moro e da soltura de Lula, não passa de mais um integrante do famoso clube das raças de víbora que coam mosquitos e arrotam camelos. Essa que é a grande verdade, até onde consigo alcançá-la. E quanto à dialética de Satã? Bom, ela se pauta justamente no sequestro do debate público por duas alas extremistas. E aqui eu deixo meu parecer novamente. Confusão entre palavras e coisas. Pense comigo. Se chama um determinado grupo de extremista, por acaso eu estou a ofendê-lo ou a elogiá-lo? Bom, isso depende de pelo menos 3 fatores. A minha intenção em chamar alguém ou algo de extremista, a coisa como ela realmente é, né, independente de eu ter captado isso ou não, e o contexto da minha própria fala. Não só de um pequeno diálogo, mas da operação reflexiva que eu já tive a esse respeito, que inevitavelmente estará nas entrelinhas. Mas faça uma observação aqui. Entrelinhas não é a retórica burlesca de quem supõe entrelinha. Entrelinha, nesse caso, é o vértice contextual das minhas ideias, tá? As ideias em geral. Por que eu estou dizendo que tal grupo é extremista? Bom, avalie as minhas ideias no geral para compreender as entrelinhas. E não fique supondo coisas da sua própria cabeça, porque isso aí é argumento espantalho, tá? Bom, se chamamos alguém de extremamente inteligente ou correto, por acaso estaria agora este tal que recebe o elogio a se ofender pela hipérbole caracterizada pela palavra extremo, como se o adjetivo extremista fosse mal em si mesmo? Ele não é mal e bom. O será de acordo com o contexto da fala e da interação da ideia central do interlocutor. Se digo que há extrema-direita e alguém nega, ele o faz sendo redundante por uma ignorância extrema nas 3 instâncias acima abordadas. Da intenção do interlocutor, da adjetivação que tem a ver com uma constatação e da realidade mesma que pode ser discernida. Por exemplo, seria a direita bolsonarista extremista em suas ações? Ora, se ela persegue seus opositores, se ela mente, se ela macula o debate público com desinformações, se ela forma um grupo compromissado com o próprio sectarismo e apregoa o ato institucional número 5+5, evidentemente eles são extremos, que se assemelham ao modus operandi da extrema esquerda que condena. Aqui o extremismo seria supostamente acabar com o establishment, né? A desculpa é essa, o bode expiatório. Vamos acabar com o establishment corrompido por força arbitrária. E isto repetido diversas vezes pelos seus maiores influentes, né? E nunca desmentido, veja, nunca desmentido pelo presidente da República. É, pois, evidente que só mentindo você pode dizer que não há extremismo aí, principalmente na postura negacionista de Bolsonaro frente à pandemia desde o começo. Se a pandemia é meio para um fim de ala globalista, a gente nem precisa entrar no mérito dessa questão, porque o fato é que a pandemia existe e está matando pessoas. E o Bolsonaro sempre colocou isso em xeque, de modo abobalhado e, digo mais, perverso, apenas fomentando as injúrias midiáticas contra sua pessoa e o alarde esquerdista contra partidos de direita. Fato é que o bolsonarismo quer que neguemos o que estamos vendo a favor de um discurso retórico, como se houvesse mérito na lealdade mesmo em detrimento da justiça. Dito isto, podemos dizer que a dialética de Satã é esta: sequestrar o debate público em nome de um falso dilema, encarnado por 2 populistas, Lula e Bolsonaro. Populistas estes que pretendem fincar raízes mediante a barganha. Na verdade, eles já fazem isso há bastante tempo, né? Principalmente o Lula. Esse é o jeito brasileiro de tapar o sol com a peneira e, enfim, se aliançar com a ala que sempre foi indiferente à justiça, o famoso centrão, né? Aquele discurso do Bolsonaro do AI-5, não vamos negociar nada, terminou na farra da pizza, onde ele distribui cargos a cada um daqueles que o apoiam em votação no Congresso, o famoso centrão.